Então, gente, vamos lá. Cálculo estequiométrico. Apesar de ser considerado uma das matérias mais difíceis da química, nós vamos fazer um passo a passo. Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo, nível 1. Observe a reação química abaixo e responda. Aqui eu tenho uma reação química, sódio reagindo com água, formando hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Tá? Sódio metálico reagindo com água, formando hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Uma vez que eu tenho a reação, vem a pergunta: qual a massa de sódio necessária para produzir 3 mols de gás hidrogênio? Qual a massa de sódio necessária para produzir 3 mols de gás hidrogênio? O passo número 1 é escrever a reação química, que nesse caso eu já tenho escrito. Passo número 2, balancear a reação química, que nesse caso também já está balanceada. Ok? Então, passo 1, eu tenho que ter uma reação química, já tenho. Passo 2, essa reação tem que estar equilibrada, já está equilibrada. Agora vamos para o passo 3. No passo 3, nós precisamos identificar o casal. Isso aí numa linguagem tibariana, ok? Você não vai encontrar isso em livro nenhum, só na linguagem tibariana. Passo 3, para resolver cálculo estequiométrico, você vai identificar o casal. Que história é essa de casal? A sua reação química pode ter poucas substâncias ou muitas substâncias. Isso não interessa. Ao ler a pergunta, você vai identificar um par de substâncias, que é o que eu chamo de casal, é o casal da questão. Então, ao ler a questão, eu preciso identificar quem é esse casal, ok? Então, vamos lá. Qual a massa de sódio? Identifiquei o primeiro, sódio. Necessária para produzir 3 mols de gás hidrogênio. Achei o segundo, gás hidrogênio. Olha que interessante. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 substâncias. Poderia ter 10, poderia ter 20, não interessa. Sempre o que vai me interessar é o casal. Então, nesse caso, me interessa o sódio e me interessa o gás hidrogênio. Sabendo disso, eu preciso marcar na reação o sódio e o gás hidrogênio, que são as duas substâncias que me interessam nesse momento. Passo 1, tem uma reação química? Tenho. Passo 2, ela está balanceada? Sim, está. 3, consegui identificar o casal? Sim, consegui. Passo número 4, escrever como esse casal se relaciona. Como esse casal se relaciona. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu tenho 2 mols de sódio, que se relacionam diretamente com 1 mol de gás hidrogênio. A relação entre eles é 2 de sódio para 1 de hidrogênio. Uma vez que eu sei essa relação, eu vou escrever 2 mols de sódio se relacionam com 1 mol de gás hidrogênio. Esse é o passo número 4. Escrever a relação entre o casal identificado no passo 3. No 3, eu identifiquei que a pergunta fala sobre sódio e hidrogênio. No 4, eu escrevo a relação entre eles. 2 mols de sódio está para 1 mol de gás hidrogênio. Agora presta bastante atenção. Não importa o nível do cálculo estequiométrico que você esteja resolvendo. Até o passo 4 é sempre da mesma forma, sempre.
Você tem que ter uma reação, você tem que balancear a reação, você tem que identificar o casal e você tem que escrever a relação entre esse casal. Feito isso, agora vamos para o passo 5. Só agora eu vou utilizar o dado do problema. Olha só, hein? Só agora eu vou utilizar o dado do problema para montar a segunda linha da minha regra de 3. Qual é o dado que eu tenho no meu problema? Eu tenho 3 mols de gás hidrogênio. Agora eu te pergunto, gente boa, aonde que eu vou encaixar 3 mols de gás hidrogênio nessa regra de 3? Aqui eu tenho mols de sódio, aqui eu tenho mols de gás hidrogênio. Então, aqui embaixo, completando a regra de 3, eu vou escrever o quê? 3 mols de gás hidrogênio se relacionam com X mols de sódio. Olha que coisa importante. A primeira linha da minha regra de 3, a primeira linha, tá aqui, ó, primeira linha, vem da relação entre o casal encontrado na regra 3, a primeira linha. A segunda linha eu vou montar utilizando o dado do problema. Se 2 mols de sódio se relacionam com 1 mol de gás hidrogênio, 3 mols de gás hidrogênio, ó, mol de hidrogênio embaixo e em cima. Aqui eu vou conseguir descobrir esse 3 mols de gás hidrogênio se relacionam com qual quantidade de sódio. Resolvendo a regra de 3, eu vou encontrar o valor de 6 mols de sódio. Ok? Então, a primeira etapa para resolver um problema de cálculo estequiométrico. A relação entre o casal monta a primeira linha, utilizando o dado do problema eu monto a segunda linha. Nesse caso específico, eu consegui encontrar que o número de mols de sódio que se relacionam com 3 mols de gás hidrogênio é 6 mols de sódio. Só que eu não resolvi meu problema, porque ele não está me perguntando o número de mols de sódio, ele está me perguntando a massa de sódio. Então, eu preciso transformar essa quantidade de mols para massa. Eu preciso fazer uma transformação de número de mols para massa. Uma vez feita a minha primeira regra de 3, onde encontrei o número de mols de sódio, eu vou para a segunda regra de 3, que vai me permitir transformar a quantidade de mols para massa de sódio. Como? Pela massa molar, eu sei que a massa molar do sódio é 23 gramas por mol. Massa molar do sódio. Sabendo disso, ou calculando, grama por mol é uma regra de 3 escondida. Então, eu vou montar aqui, ó, 23 gramas de sódio é a massa presente em 1 mol de sódio, ok? 23 gramas de sódio. Ó, a barrinha está aqui, ó, ficou cansada de ficar em pé, deitou um pouquinho para descansar. 23 gramas de sódio corresponde a 1 mol de sódio. Então, 6 mols de sódio, que é o que eu encontrei na minha primeira regra de 3, corresponde a que massa de sódio? Resolvendo a regra de 3, eu encontro o valor de 138 gramas de sódio. Então, basicamente, eu faço uma primeira regra de 3 para descobrir a quantidade em mols e faço uma segunda regra de 3 para transformar mol em massa. E assim nós conseguimos responder o nosso problema inicial. Qual a massa de sódio necessária para produzir
3 mols de gás hidrogênio? A nossa resposta é 138 gramas de sódio. Agora vamos fazer um segundo exemplo. Resolvendo cálculo estequiométrico no nível 1, primeiro eu tenho que escrever a reação química, já está escrita. Segundo passo, eu tenho que balancear a reação, já está balanceada. Terceiro passo, eu tenho que identificar o casal. Como fazer isso? Lendo a pergunta. Qual a massa de hidróxido de sódio produzida quando se formam 4 mols de gás hidrogênio? Gás hidrogênio. Muita atenção, que se você escolher o casal errado, vai dar tudo errado, ok? Então, a pergunta fala sobre o hidróxido de sódio e o gás hidrogênio. Definido o casal, então eu sei que quem me interessa é o hidróxido de sódio e o gás hidrogênio. Essas são as duas espécies químicas que me interessam nesse problema. Tenho a reação, está balanceada e identifiquei o casal. Quarto passo, eu vou escrever como esse casal se relaciona. Como que eu faço essa parte, essa etapa? 2 mols de hidróxido de sódio se relacionam com 1 mol de gás hidrogênio. 2 mols de hidróxido de sódio se relacionam com 1 mol de gás hidrogênio. Fiz a etapa número 4. 5. Utilizar o dado do problema para montar a segunda parte da regra de 3. Qual a massa de hidróxido de sódio produzida quando se formam 4 mols de gás hidrogênio? O dado que eu tenho é de gás hidrogênio. Então, eu vou botar aqui, 4 mols de gás hidrogênio. Se relacionam com qual quantidade de mols de hidróxido de sódio? Resolvendo a regra de 3, eu tenho como resultado 8 mols de hidróxido de sódio. Mas presta bastante atenção, porque ele não perguntou o número de mols, ele perguntou a massa. Então, primeiro eu faço uma regra de 3, que vai me permitir ter o número de mols. E depois eu tenho uma segunda etapa, que é a etapa 6, transformar o número de mols em massa. É a sexta etapa. Nesse problema, porque foi perguntado a massa, ok? Para transformar número de mols em massa, primeiro eu tenho que ter a massa molar do hidróxido de sódio. Calculando a massa molar do hidróxido de sódio, o sódio 23, o oxigênio 16, o hidrogênio 1, somando eu tenho 40 gramas por mol. Uma vez que eu tenho a massa molar, isso aqui é minha primeira linha da regra de 3. 40 gramas é a massa de sódio que corresponde a 1 mol de sódio. 40 gramas é o que corresponde a 1 mol de sódio. Então, 8 mols de sódio, que é o que eu encontrei aqui, corresponde a qual valor de massa? Resolvendo a minha regra de 3, o meu resultado é de 320 gramas de sódio, hidróxido de sódio.